pouquinho da relação a esse combate que o Estado faz em relação às drogas. Aí, logo na introdução, vocês colocam da seguinte forma: o Estado deveria desenvolver efetivamente uma política pública sobre drogas que supere o higienismo urbano. E aí eu queria que você compartilhasse com a Nayara o que viria a ser esse higienismo urbano. Então, já deu para perceber que vocês estão defendendo que a forma, os modos operantes do Estado não é dos melhores. E o que vem ser esse higienismo urbano? Higienizar as ruas, limpar as ruas, é isso? Professor, ao longo da história, nós convivemos com políticas higienistas. Quando nós temos uma seca no Ceará, uma seca terrível, e as pessoas começam a sair do interior do Ceará para a capital Fortaleza, é criado no Brasil campos de concentração, para com que as pessoas não cheguem à capital, para com que os moradores da capital não vejam os flagelos humanos vindos do interior através da seca. Quando nós chegamos em 1900, nós temos um higienismo urbano através do trem de doido. Cria-se uns manicômios em Barbacena, Minas Gerais, e o trem de doido rasga o Brasil inteiro, carregando mães solteiras, negros, ébrios habituais, pessoas indesejadas. O poeta Caetano Veloso, ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Se for diferente, está condenado. E veja, por vezes, a pessoa que entra numa tragédia humana, que o uso de um exemplo, vou dar um exemplo, nós temos hoje uma crise de óxido no Acre, em Rio Branco, e nós temos em todos os lugares do Brasil uma crise de uso de crack. Veja, pessoas que perdem a esperança, pessoas que não têm mais esperança, e caem no uso de uma substância terrível como essa, e viram flagelos humanos e começam a perambular pelas ruas. As pessoas querem com que essa pessoa suma, não é que ela deixe de existir, a pessoa quer que ela saia da vista, para com que se satisfaça aquilo que não existe, é um problema inexistente. Mas à noite, essa mesma pessoa vai tomar um porre, vai tomar um ansiolítico, pode fazer uso de uma droga sintética e no outro dia ele acorda de manhã cedo, vai trabalhar, mas não ataca o cerne do problema. E isso se faz também com as pessoas que moram nas periferias, que usam drogas e que, por vezes, para manter o vício, vendem uma pequena quantidade de drogas. Vejamos, eu conversando com os alunos em sala de aula, eu passei para eles assistirem um documentário, Notícias de uma Guerra Particular. É antigo, é um documentário antigo, mas atualíssimo. E ele pega e diz desse jeito: veja, será que não se cheira em Copacabana? Cheira em Copacabana, mas você tem pé na porta em Copacabana? O delegado, é um delegado que fala, ele diz, não se tem pé na porta em Copacabana. Porque em Copacabana as pessoas são sociáveis e são socializadas ao ponto que não merecem a incidência do poder policial. O poder policial, a guerra às drogas, resta para as periferias. Mesmo que nas suas raves, em todo o seu apogeu, continue-se fazendo uso de drogas ilícitas. Mas você não quer que aquilo que você acha feio continue existindo. Você quer caminhar livremente nas ruas de sua cidade sem ver uma pessoa em situação de rua. São políticas higienistas e a lei de drogas, ela atende a uma política higienista. Veja, o artigo que nós escrevemos, o artigo ele vem trazendo uma internação compulsória, uma modificação de 2019, que dizia que as pessoas que utilizavam crack, se não encontrassem a família, o agente do Estado ele poderia prescrever como tratamento a internação compulsória, mesmo sem comprovação científica de que esse tratamento compulsório, a internação compulsória, viesse a ser efetiva, para tratar o problema das drogas. Entendi. Nayara, você entende dessa forma? Você pensava assim antes de iniciar esse estudo, ou mesmo no curso de Direito, você acha que há uma higienização social? Lá no morro tudo bem, aqui no condomínio não. Qual é o seu pensamento sobre isso, esses aspectos? Como foi isso? Como foi que você construiu isso aí? Não, porque assim, eu não posso ser hipócrita e dizer que quando nós pensamos, a gente olha primeiro para o nosso umbigo. O problema não está aqui perto de mim, eu não estou muito me importando com ele.
Mas lendo aqui hoje sobre tudo isso aqui, não é que eu defenda o uso, sabe? Eu não defendo o uso. É só que eu quero que não seja. Olha, hoje nós temos a maior população carcerária do mundo. Isso é terrível. Nós temos a maior população carcerária. E 28% dessa população carcerária, ela é por conta do que foi encontrada com 10 gramas. Isso quem está dizendo não sou eu, isso quem falou foi um estudo da USP. 10 gramas de entorpecente. É um problema muito grande, assim, que a gente precisa olhar de frente. A gente tentou resolver esse problema desde 1940, que é ilegal o uso. Não está dando certo. Tem outro estudo que eu gostaria de falar aqui, que eu li recentemente, que em 2016, 2.215 crianças elas foram mortas. Isso quem está dizendo é a Folha de São Paulo. Elas foram mortas por bala perdida, por confronto. Porque o policial, ele já, a ordem já entra nos morros e assaltando. E eu vejo o sistema muito seletivo, sabe? Existe uma seletividade penal, assim, na nossa cara. Só que a gente não se importa porque a gente só se importa com o nosso umbigo. Mas veja, nos morros, as polícias elas já entram atirando para poder pegar esses traficantes, para poder pegar essas pessoas. Mas houve um caso que do filho de um ex-senador, que ele inclusive era presidente do Cruzeiro, eu não sei se vocês lembram, que foi Zezé Perella, acho que o nome dele é esse, que foi preso no helicóptero dele 445 quilos de pasta base de cocaína, e a gente não viu falar que polícia entrou no condomínio atirando. Entende? A gente não vê falar que entrou num bairro nobre atirando, mas na favela a polícia já entra atirando. Ah, Nayara, mas o índice na favela é muito maior. Eu sei que é, mas entenda, eu estou falando de seletividade penal. O problema do tráfico, ele engloba muitas outras coisas, não só o tráfico em si. Existem chefes de facções que lavam dinheiro. Eles ganham muito dinheiro, eles lavam dinheiro e eles acabam, por vezes, por tirar aquela concorrência de um trabalhador de verdade, porque ele está ali lavando dinheiro na droga. Imagine se legaliza, vamos pensar por essa hipótese, imagine se legaliza as drogas. Esse dinheiro ia voltar para o Estado, porque eles iam pagar impostos, eles são milionários. Tem gente que é milionária e não paga imposto, nós trabalhadores pagamos. Ia voltar imposto, ia gerar emprego, ia se ter um controle de qualidade, porque eu estava lendo ali, e na receitinha básica da cocaína, ela tem gasolina, ela tem cimento, ela tem várias outras coisas que são absurdas, que eu falei, meu Deus, estou chocada. Tem um monte de gente que usa e nem sabe que tem essa parada. Tem pó de vidro é inorgânico. Não vai ficar ali nos pulmões da pessoa, porque ele é inorgânico. Então, iria existir, inclusive, um controle de qualidade, como se existe na bebida, no cigarro. E pensar que legalizar vai acabar com tudo é muita ingenuidade. Não vai. Toda mudança, toda mudança ela gera um caos muito grande. Eu não tenho dúvida de que geraria-se um caos inicialmente. Mas é como, novamente, nós temos o exemplo do cigarro. Nós somos muito culturalmente educados, como eu já falei sobre isso, mas o que mais mata, os índices estão aí, dá um Google, que nem disse o presidente no debate, dá um Google aí, o que mais mata é o álcool. Disparado, primeiro lugar. Sabe onde está a colocação no ranking da maconha? Em 8º lugar. O álcool é, sem dúvida, o álcool você pega uma direção, alcoolizado e tantas outras coisas e problemas mesmo. Um amigo meu falou, eu sou contra
a legalização porque você vai diminuir o encarceramento, mas você vai aumentar os leitos. Não vai. Não vai aumentar os leitos. Porque o índice de pessoas que morrem... Professor Diamantino, cocaína tem uma droga que não dá overdose. É a maconha, né? A maconha não dá overdose. Não dá. E o Não dá, índice, maconha a não dá maconha overdose. e o crack também foi feito, ela é o resto da cocaína, e ele também, o índice de overdose é mínimo. A gente vai ver a incidência É maior mínimo. de overdose é a heroína e a cocaína. Mas me permita aqui um adendo aqui. Curiosamente, nós vamos ter um podcast também com dois convidados assim extraordinários. Doutor Arnaldo, que é delegado de polícia, e Capitão André. Eles vão aqui exatamente, vão vir tratar. É uma extensão, porque o tema o tema das drogas nunca é um fato só, nunca é um único elemento. E eles vão, acho que dia 4, eu não recordo aqui agora, eles vão exatamente debater a legalização das drogas. Ou seja, vai ser um podcast bem específico sobre isso. Doutor Arnóbio, vou dar um spoiler, ele é a favor da legalização das drogas, e Capitão André não. Capitão André não é a favor da legalização, e ele vai trazer elementos que ele vem fazendo trabalho até muito bonito nas escolas em relação do alerta em relação ao uso de drogas. Então, Vixa, vai ter esse podcast mais específico em relação à legalização das drogas. Mas, lendo algum material, Diamantino, acho que até, eu não recordo se foi, não, foi um dos materiais que você tomou como referência aqui na sua bibliografia em relação do material que você estudou. Mas estudos mostram que a maconha, talvez até voltando um pouco mais o álcool, mas geralmente a maconha aponta para drogas mais pesadas. Há alguns cientistas que pensam dessa forma, né, que se iniciar com a legalização das drogas, isso pode acarretar um consumo de drogas mais pesadas. O que é que vocês acham? Nayara está com a palavra, você está na área que seguir você, Diamantino. Eu acho que a porta de entrada para o uso de drogas é de fato álcool. Você tá ali com uma galera, tá bebendo, você tá me enchendo a cara. Eu acho que a porta de entrada para a droga é o álcool. É muita ingenuidade achar que, outro dia eu tava lendo aqui, aí eu vi um cara dando a opinião dele, falando: eu sou contra porque meu filho vai ter acesso e pode usar. Ele é muito ingênuo, porque toda esquina a gente sabe que tem, a gente conhece alguém que sabe como adquirir. Agora, o que nós precisamos ser é educados para não fazer isso. A gente sabe das consequências, então cabe a cada um tomar suas decisões sobre isso.